Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro no que diz respeito à briga pelo título. E é uma rodada azul, uma rodada favorável ao Cruzeiro. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT. Curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei. Tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui, porque é o que a gente vai falar. Terminou agora há pouco o jogo entre Corinthians e Palmeiras, empatado em 1-1. E mais cedo, no Maracanã, o Flamengo empatou com o Grêmio também em 1-1. Com isso, o Cruzeiro, que jogou no sábado, fechando a rodada de sábado e venceu o São Paulo por 1-0, diminuiu a diferença na ponta do campeonato em 2 pontos. O Flamengo continua líder do campeonato com 47 pontos. O Cruzeiro pulou para a segunda posição com 44 e o Palmeiras, que empatou com o Corinthians, ficou com 43. Tem um detalhe aí que os 3 clubes que estão na primeira posição têm número de jogos diferentes entre si. O Flamengo tem 21 jogos, o Cruzeiro já jogou 22 vezes e o Palmeiras só jogou 20 vezes. Então é difícil até a gente entender de fato qual a distância na briga pelo título, qual a distância na ponta da tabela, mas o fato é, o Cruzeiro, que depois de alguns resultados inesperados, em especial 2 derrotas em casa para Ceará e Santos, ambas de virada, o Cruzeiro tem nesta rodada uma rodada para chamar de sua e assim conseguindo diminuir a distância em 2 pontos para o líder Flamengo. Flamengo tem 47, Cruzeiro tem 44, Flamengo tem um jogo a menos, esse jogo a menos é contra o Sport na Ilha do Retiro. O Flamengo, eventualmente ganhando esse jogo, pode aumentar a diferença para 6, ou a diferença pode subir para 4 se o Flamengo empatar, ou continuar em 3 e ser verdadeiramente de 3 se o Flamengo perder. Mesma coisa o Palmeiras. Palmeiras pode, ganhando os 2 jogos, ir a 49. Os 2 jogos a menos do Palmeiras contra o Juventude no Allianz Parque e contra o Santos na Vila Belmiro. Cruzeiro no jogo contra o São Paulo não fez um bom primeiro tempo. Aliás, segundo palavras do Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, foi o pior primeiro tempo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se foi o pior, né? O Leonardo Jardim, além de conhecer muito mais de futebol do que eu, acompanha o Cruzeiro muito mais de perto do que eu. Se ele disse que foi o pior, eu vou aceitar a fala dele, mas realmente foi um primeiro tempo bem ruim, com o São Paulo dominando as ações, o São Paulo trabalhando o tempo todo na intermediária para dentro da área do Cruzeiro, mas o São Paulo que finalizou muito mal, um São Paulo que não conseguiu transformar esse volume de jogo, não só não conseguiu transformar em gol, como não conseguiu transformar em grandes chances, em boas chances. O São Paulo praticamente não teve grandes chances, o Cássio praticamente não trabalhou no primeiro tempo. Aliás, a melhor chance do primeiro tempo foi do Cruzeiro, numa escapada do William, que o Rafael fez uma grande defesa. Acho que isso se deveu principalmente a um desgaste do Cruzeiro por causa do clássico contra o Atlético pela Copa do Brasil no meio de semana e também por uma falta de ritmo do Matheus Henrique, que começou como titular. Então, isso foi ajustado no segundo tempo. O Leonardo Jardim trocou o Caio Jorge pelo Gabigol. O Caio Jorge também muito desgastado, nada que preocupa, mas ele fez essa alteração. E aí o Gabigol nem entrou bem, mas o Cruzeiro esteve melhor distribuído em campo no segundo tempo, precisou correr menos. Mesmo o São Paulo tentando ter o controle das ações, o segundo tempo já era um perfil bem diferente. E aí o mesmo São Paulo tendo mais a bola, quem foi mais perigoso no segundo tempo foi o Cruzeiro. Antes mesmo do gol do Matheus Pereira de falta, o Cruzeiro já era melhor que o São Paulo ou já levava mais perigo que o São Paulo. Então, o Matheus Pereira fez o gol de falta aos 15 do segundo tempo, numa cobrança que desviou na cabeça de alguém da barreira e matou o Rafael. E depois o Rafael fez pelo menos 3 defesas de cinema. Então, era um Cruzeiro que comandou o placar, jogou melhor que o São Paulo no segundo tempo e levou mais perigo, o que, sobretudo, foi importante pro jogo, porque o Cruzeiro foi mais contundente, foi mais perigoso do que o São Paulo. O São Paulo foi botar o Cássio para trabalhar de verdade na última bola do jogo, já nos acréscimos, depois de uma cabeçada do Henrique.
que o Cássio defendeu difícil, a defesa do Cássio no meio do gol. No fim, Cruzeiro 1, São Paulo 0, uma vitória importante. No Maracanã, o Flamengo esbarrou numa atuação excelente do Volpi. O Volpi fez 4 defesas, sendo 3 delas excelentes, e um Flamengo de muito volume de jogo que não conseguiu transformar em gol. Primeiro tempo, o Flamengo teve muito volume de jogo, foi assustar só já na reta final, nos últimos 5 minutos, em 2 jogadas que envolveram o Pedro na área. Na volta do segundo tempo, o Arrascaeta tabelou com o Pedro, recebeu na frente e bateu numa tacada de sinuca para vencer o Volpi, mas o Flamengo não conseguiu matar o jogo. O que teve, a contundência que o Flamengo teve contra o Vitória, faltou no jogo contra o Grêmio, né? E aí nem dá para dizer que tem muita diferença, porque o Grêmio tá ali mais ou menos ocupando a mesma faixa de tabela do que o Vitória, né? O Vitória tem 22, o Grêmio tem 25. Então, assim, estão ali mais ou menos na mesma faixa de tabela. E aí, com o Flamengo tendo dificuldade para gerar oportunidades, com o Flamengo tendo dificuldade para conseguir criar oportunidades, o tempo foi passando, o Flamengo foi cansando, o Flamengo foi diminuindo o ritmo, as trocas deixaram o Flamengo menos forte do que no primeiro tempo. O Flamengo que hoje teve que poupar o Jorginho com algumas dores musculares. E aí no final o Grêmio, numa das poucas escapadas do Grêmio, depois de uma jogada do Pavon pelo lado direito, ele cruzou, a bola bateu na mão do Ayrton Lucas, um braço aberto, e aí pelo que está pactuado em termos de pênalti, de bola indo na mão dentro da área, pênalti marcado. O Zanovelli não marcou num primeiro momento, o Bandeirinha indicou que houve toque de mão, ele acompanhou, o VAR não se meteu e o próprio Volpi bateu, deslocou o Rossi e fez 1-1. O Flamengo ainda tentou ali chegar, não teve nenhuma grande chance assim, e acabou que terminou empatado. E no jogo de fundo, o Palmeiras jogou melhor que o Corinthians. Palmeiras ocupou o campo de ataque, produziu muito ofensivamente, fez 1-0 num pênalti cobrado pelo Vitor Roque depois do Flaco ser derrubado pelo Charles. Um Corinthians muito, muito desfalcado. E o Corinthians empatou logo depois, numa bola parada, numa falta do Flaco em cima do Maicon, se eu não estou enganado. Na meia esquerda, o Garro cobrou. O Gustavo Henrique cabeceou para o meio da área e a bola desviou no Piquerez e entrou. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mais ou menos um pouco antes das 9 horas, estavam dizendo que o arbitragem tinha dado o gol para o Gustavo Henrique, que para mim não tem nenhum cabimento. O Gustavo Henrique não cabeceou nem para o gol, o Gustavo Henrique cabeceou para o meio da área. E a bola só entrou porque desviou claramente no Piquerez. Isso é gol contra, isso não é gol do Gustavo Henrique. Pelas informações, pela transmissão, por exemplo, da Rede Record, que eu estava assistindo o jogo na Record, dizendo que a arbitragem estava dando o gol pro Gustavo Henrique, para mim não faz nenhum sentido. E aí depois o time do Palmeiras, no segundo tempo, não conseguiu desequilibrar o sistema defensivo do Corinthians. O Corinthians defendendo muito bem a faixa central do gramado, o Corinthians defendendo muito bem o chamado funil, muitos jogadores dentro da área para tirar, para ir no corpo, para tirar de cabeça, para espanar a bola, e aí o jogo ficou nessa espécie de batida contra a parede, o Palmeiras indo até a intermediária do Corinthians, aí ali sem conseguir espaço, sem conseguir gerar desequilíbrio, jogando essa bola na área e a zaga do Corinthians tirando, e o Corinthians esperando ali para essa bola cair no pé do Memphis ou do Garro para eles gerarem um contra-ataque, que acabou não acontecendo, ficou empatado em 1-1. Então essa 22ª rodada é uma 22ª rodada que, na minha visão, é curioso que a própria torcida do Cruzeiro não tenha achado isso, mas na minha visão é uma rodada que mostra, eu não vou dizer que recoloca, porque acho que o Cruzeiro nunca esteve fora, né? Mas que mostra que o Cruzeiro está na briga pelo título. É difícil? É difícil. Competir com Flamengo e Palmeiras num campeonato de 38 rodadas? É difícil. O Cruzeiro tem menos elenco ou menos opções
do que os dois? Na minha visão, sim. Mas o Cruzeiro está na briga pelo título. A gente tem que lembrar, Flamengo e Palmeiras estão vivos na Libertadores da América. O Cruzeiro, depois do dia 11, em que o Cruzeiro vai receber o Atlético no jogo da volta da Copa do Brasil, o Cruzeiro só vai se preocupar com Copa do Brasil depois do fim do Brasileirão. Acho que isso coloca o Cruzeiro na briga pelo título. E você, o que você acha? O Cruzeiro está na briga pelo título? Ou essa briga é restrita a Flamengo e Palmeiras? Tem algum outro que vai aparecer? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT. Curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei. Qualquer momento a gente volta para outro vídeo aqui nas mídias sociais da TNT. Um abraço. Tchau.